Livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, o verso 16 até o verso 34. Atos 17, verso 16 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, quando abrimos a Tua palavra para ouvir a Tua voz, pedimos ao Senhor que nos ilumine a mente e o coração para compreendermos a Tua verdade.
Obrigado pelo privilégio de estarmos diante do Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Uma mudança impressionante na narrativa de Atos acontece nesse momento. Paulo costumava chegar nas cidades e entrar nas sinagogas. Nessa região onde ele se encontra, em Atenas, nessa cidade, ele não entra em sinagogas, não há sinagogas, ele vai para o mercado, nas praças. E, consequentemente, não tem judeus, não tem conhecimento da Escritura como até então ele havia tratado. Ele abria o Antigo Testamento e do Antigo Testamento ele ensinava aqueles homens acerca de Cristo, que era necessário compreender que o Antigo Testamento falava acerca de Cristo. Agora, ele está num lugar onde as pessoas não têm conhecimento algum do Antigo Testamento, onde não há conhecimento da revelação escrita de Deus. Paulo, você vai perceber que toda a estrutura do pensamento dele está pautado na Escritura, mas ele não cita como ele faz com os judeus. Como diz o profeta, o rei Davi, ele cita os nomes dos indivíduos exatamente para mostrar a eles que aqueles falavam de Cristo. E agora, o que faremos? Nós temos uma cultura assim. Apesar de vivermos numa nação e num mundo, falando da nossa nação, que se diz cristã, cada vez menos se conhece da Escritura Sagrada. E você entra numa universidade, seja ela qual for, cada vez menos se fala acerca da palavra de Deus. As pessoas, elas conhecem os argumentos que elas precisam conhecer para se livrar da culpa da consciência e pronto, elas não conhecem mais nada da Escritura Sagrada. Como, por exemplo, um dia, entrei com Eudália, ela foi se inscrever num curso na Universidade Federal e nós estávamos na secretaria de um determinado curso e então tinha um casal, e esse, obviamente, casal não era um casado, era pessoas trabalhando, uma mulher e um homem. E eles estavam na secretaria trabalhando quando adentramos a sala. E nós estávamos preparando os papéis, que eu daria da entrada no documento, e então a moça estava lá dentro falando acerca da sua vida pessoal, abertamente. Angustiada porque estava se separando do marido, o marido tinha abandonado, e ela estava sofrendo muito com aquilo. Então, ela começou a falar da sua dor, e Eudália, preenchendo o documento, aí levantou a cabeça e disse para ela, é por isso que Deus diz, Deus odeia o divórcio. Aí, ela olhou e disse, calada ela ficou, ela tentou reagir, aí o rapaz disse, bem, se nós formos seguir a Bíblia também, onde está essas leis, falam acerca de comer carne com sangue. Então, se essa lei vale hoje, essa lei do sangue também vale para nós hoje. Daí ele já conhece esses jargões, esses conceitos, que é para se livrar, por exemplo, da condenação do pecado do homossexualismo. Eles já sabem os argumentos de Levítico para fugir disso. É só o que eles sabem, mais nada. Cada vez menos as pessoas conhecem da Escritura. Só para deixar claro que o argumento que ele usou de Levítico não tem fundamento algum, tendo em vista que ele não sabe que a diferença entre lei cerimonial e lei moral, ele não sabe que a lei moral permanece hoje e a cerimonial foi completamente abolida em Cristo Jesus. Falta conhecimento para ele, obviamente. Ele vive na ignorância. Mas o fato é, quando você fala da Bíblia para as pessoas, elas já vão fazer como fizeram com Paulo, vão rir dele. Sobre isso falaremos depois. Esse é uma subcultura, a Escritura Sagrada. Como é que você se aproxima de pessoas assim? Como é que você vai pregar o Evangelho se a Bíblia não é autoridade para elas? Como essas pessoas vão crer no Evangelho? E o apóstolo Paulo
vai nos ensinar aqui, com a mente bíblica, pautada na doutrina, como falar a verdade a essas pessoas, anunciando Cristo. Porque alguns comentaristas absurdamente falam que Paulo falhou na argumentação aqui, porque não pregou a Cristo e este é crucificado. Porque na sequência ele entra em Corinto, veja, Paulo vai para Corinto no capítulo 18. Ele entra em Corinto, perceba, e lá em Corinto ele vai dizer, quando eu estive convosco não quis saber outra coisa senão Cristo e este crucificado. Então, vou dizer, perceba, Paulo aqui aprendeu a lição. Um comentarista diz, Paulo aprendeu a lição. Ele pregou errado aqui. Não me parece que esse é um argumento sadio. Perceba, por favor, no capítulo 17 de Atos. O resumo do que Paulo pregou. Verso 18, a última parte do verso 18 diz assim, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. O que Paulo pregava aqui? Jesus e a ressurreição. O resumo da pregação de Paulo se encontra nessa expressão, Cristo e a ressurreição. O que Paulo passa a relatar, o que passa a ser descrito por Lucas nesse momento da história de Paulo, é de grande importância para a vida da igreja. Por favor, no verso 16, acompanhe comigo. Paulo esperava os irmãos que ele disse no verso 15 do capítulo 17. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Então Paulo foi a Atenas e esperava os irmãos em Atenas. Ele estava lá aguardando em Atenas. Então ele percebeu como era o estilo de vida daqueles homens. Atenas já não era mais a gloriosa Atenas, mas ainda nos escombros dela, nessa perspectiva, a filosofia ainda reinava. E cita dois grupos, os estoicos, exatamente os epicureus. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre eles. Mas perceba, haviam filósofos ainda ali, naquele momento. Mas não era mais aquela gloriosa. Estava no Império Romano, já não é mais a glória do passado. Mas Paulo chega nessa cidade e o que ele percebe não é a vontade de fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas, não é a beleza daquela região. O que atormenta o apóstolo Paulo é a idolatria naquela cidade. Veja a expressão que ele usa. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Interessante essa linguagem. Em face da idolatria dominante na cidade. Ora, isso é um termo tão intrigante, irmãos, porque ele é um contraponto a algumas expressões que foram utilizadas nesses dias no Brasil, em face daquilo que foi visto pelo movimento LGBT em São Paulo, no dia da parada gay. Algumas pessoas disseram, ora, eu não me importo com isso, isso não me ofende. O apóstolo Paulo diz o texto, o espírito dele se revoltava contra aquilo. Ora, irmãos, não estava sendo ali uma cruz sendo manifestada, não era ali o pão e o vinho, não, era idolatria mesmo, eles adoravam outros deuses. E por que isso ofende Paulo? Porque só há um Deus e as nações estão se levantando contra o nosso Deus e não se submetem ao seu senhorio. Eles estão adorando a Deus de modo falso, dizendo, esse é o seu Deus. E isso revolta o coração de Paulo. Se tem um mal que tem destruído o coração de grandes homens de Deus nessa geração, é o espírito do politicamente correto. Isso tem trazido grande miséria para a igreja. Porque a falta do nosso posicionamento bíblico diante dessas coisas tem feito com que os nossos filhos olhem para essas coisas e já não se irritem mais, e já não sintam nojo por elas, porque não é essa a reação dos nossos pais,
porque já não é essa a reação da igreja. A igreja já não se ofende com isso, porque nós somos politicamente corretos. Não nos interessa isso, irmãos. O apóstolo Paulo, na sua alma, se revolta com tais coisas. Você sabe que essa palavra revoltar aqui no texto grego, ela é a tradução da palavra hebraica na Septuaginta para aquilo que Deus sente na idolatria. Zelo, ódio, ira. É interessante que a mesma expressão, o que Paulo sente aqui, é o que Deus disse lá no bezerro de ouro, na narrativa de bezerro de ouro, lá em Êxodo 34, verso 14. Por favor, abra comigo. Êxodo 34, verso 14. Diz assim: porque, Êxodo 34, 14, não, porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, isto é, Ele zela pela sua santidade. E o que a palavra aqui é o mesmo sentido usado aqui por Paulo. Ele se revolta. Que sentido? Ele tem zelo. Mas o que é que traz revolta para Paulo? É um homem destemperado, não é? O que é que revolta Paulo? O que revolta ele é ver o nome de Deus sendo tratado daquela forma. A idolatria daquela forma. Qualquer forma de idolatria é iniquidade. E o espírito de Paulo se revolta ao ver isso. Não é porque, irmãos, eles ofendem a minha pessoa, a nossa igreja, não. É porque eles ofendem a Deus. E Deus é Deus zeloso. O seu nome é zeloso. Ele zela pelo seu nome. O coração de Paulo se revolta contra aquilo. E diz o texto sagrado: em face da idolatria dominante na cidade, a beleza daquela região sucumbiu diante da idolatria, diante dos seus olhos. Mas é interessante que é sempre bom entender, essa é uma expressão que é sempre utilizada na Escritura Sagrada, que é diante da face de Deus, não é? Então, quando a expressão usada em face da idolatria dominante na cidade, essa idolatria, ela está diante de Deus. Isso Deus vê essas coisas. E qual o ponto da idolatria, irmãos? Alguém ou alguma coisa assumiu o lugar de Deus e recebe a glória que só é pertencente a Ele. O profeta Isaías diz o Senhor: a minha glória eu não divido com ninguém. Deus é Deus zeloso. A minha glória eu não divido com ninguém. Em Atenas, o que eles faziam era destruir a glória de Deus. O que levou Paulo a fazer? Aí vem a outra questão, né? Ele foi para as ruas com piquete, com arma, para matar o povo? Não. Ele usou a arma que Deus deu a ele, o ensino e a pregação. Veja, e isso é importante no verso 17, por isso, veja, aí você tem uma conexão direta, não é? Por isso revela que diante do que ele viu e o que ele sentiu, ele tomou essa atitude. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ele ia para a sinagoga protestar, ensinar, para os gentios e no mercado. É a expressão aqui que ele usa, na praça, que é uma palavra grega, não é?
aqui agora ou agora, que é um mercado público onde ele ia proclamar a palavra de Deus. Quando ele fazia isso? Todos os dias. Diante daqueles que se encontravam ali. Antes da chegada, ele vai e prega todos os dias. Acontece que alguns dos filósofos que estavam ali naquele lugar perceberam a fala de Paulo e acharam ela intrigante. Mas assim, não fazem uma apresentação muito boa da fala de Paulo. Diz, ora, alguns dos filósofos epicureus e estoicos, né, contendiam com ele. Eles fizeram ali um embate, começaram a ter uma troca de ideias, não é? O que Paulo falava, eles refutavam, e Paulo refutava. Havia uma troca ali entre eles. Acontece, né? Algum perguntou, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Parece pregador de estranhos deuses. Que Deus estranho é esse? Interessante que, não é, a palavra ignorância, estranheza usada no texto, veja, ele prega um Deus estranho. E Paulo entra no Areópago e encontra um Deus que eles não conhecem, estranho para eles, de fato. E ele usa esse princípio para pregar o evangelho. E depois, lá embaixo, no mesmo capítulo 17, veja só, né, no verso 30 diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. A ignorância, a estranheza, falta de conhecimento, é o que paira aqui, em todo esse texto. Esses homens, eles tinham algum conhecimento de Deus, mas não tinham o pleno conhecimento de Deus. E Paulo vai exatamente se utilizar desse princípio. Ele vai se utilizar do princípio do conhecimento que eles tinham para partir para o conhecimento que eles não tinham. Se você pensar quem são os epicureus, quem são os estoicos, né? Alguma coisa apenas importante para podermos afirmar. Quando nós falamos epicureu e estoico, nós estamos falando aí de um período da filosofia em que dois princípios são estabelecidos aqui na história. Né? O primeiro é o que diz respeito à negação da dor. Não é? Você vai negar a dor, você não vai sofrer. E o segundo é o que diz respeito, não é, à libertação, o desejo livre, você tem prazer. Por quê? Porque não há julgamento, não há morte, não há vida após morte. Consequentemente, você tem que usufruir o prazer da vida e você tem que fazer aquilo que seu coração manda. Esses dois princípios filosóficos, né, a negação da dor e, ao mesmo tempo, a negação de um juízo em que você vai se apresentar diante de um Deus que vai julgar, você percebe que esses dois meios filosóficos mantinham a cidade num padrão. Ora, daí a associação, porque a idolatria e a prática de todo tipo de pecado sexual, de todo tipo de impureza, está diretamente associado, porque não há nada que você vá prestar conta. Esse tipo de idolatria diz, ora, viva a vida segundo o seu próprio coração. Daí você vai entender por que o apóstolo Paulo vai falar de Deus como um juiz. E por que eles não vão aceitar essa doutrina? Porque Paulo vai imediatamente se opor a esse conceito, dizendo, ora, vocês serão julgados por Deus. E para eles isso não existe, porque eles não são julgados, eles não serão julgados. Não há vida após a morte. Eles não creem nesse princípio, como a Escritura revela. Daí você vai compreender de onde Paulo vai buscar, na filosofia deles, o pensamento deles, para voltar para a Escritura e das Escrituras lançar luz ao pensamento deles. Há um ponto de contato entre aqueles que não conhecem a Deus e os que conhecem a Deus. E o ponto de contato é a criação. É a doutrina da revelação geral de Deus. Todos os homens têm conhecimento de Deus, porque Deus se deu a conhecer por meio da criação.
E Paulo vai buscar exatamente esse princípio. Por favor, no verso 19 ele diz: então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Né? Eles amavam ouvir coisas novas. Né? Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer, ouvir as últimas novidades. Que novidade é essa que você vem trazer para nós? Paulo não começou dizendo que eu vou falar para vocês não é novo, não. Paulo diz assim, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Veja, Paulo olha para aqueles homens e diz: vocês são religiosos. A filosofia, não é, o conhecimento filosófico poderia se colocar como um conhecimento acima de qualquer outro conhecimento, como, por exemplo, a ciência hoje. A ciência hoje, que é o pós-período filosófico, né, do pensamento filosófico, você tem a ciência dizendo a verdade é aquilo que a ciência determina. Esse é o padrão da verdade. Paulo diria: vocês são religiosos. Vocês são religiosos, porque essa é a sua religião, esse é o Deus que vocês creem, e a esse Deus vocês servem. Vocês são religiosos. E é nesse Deus que vocês creem. Aí ele passa a dizer agora, quem é o Deus que vocês creem? Aí ele diz assim, porque passando e observando os objetos de vosso culto, você imagina o Areópago, lugar de debate, mas de culto, encontrei também um altar no qual está inscrito. Veja, há um Deus para cada coisa, até para falta de conhecimento. Nós não conhecemos esse Deus. E está escrito ali, ao Deus desconhecido. Paulo diz, a esse Deus, veja, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. É esse que eu vou falar sobre ele. O que vocês não conhecem. Vocês conhecem, mas vocês não conhecem. Vocês conhecem a religião, vocês conhecem a necessidade desse aspecto religioso, mas vocês não conhecem o Deus que eu passo a ensinar. Por quê, irmãos? Porque a criação, ela fala que existe um Deus, mas a criação não diz como você pode conhecer esse Deus. Somente por meio de Cristo. Você pode conhecer esse Deus. Por meio da revelação especial. A revelação geral é a base do argumento de Paulo aos Romanos, quando ele diz que toda a criação revela a glória, usando os princípios do Salmo 19, e que a divindade, o poder de Deus, os seus atributos são conhecidos na criação. Mas o homem não pode conhecer a Deus verdadeiramente, porque a verdade da criação, quando chega na mente e no coração corrompido do homem, eles vão pisar nessa verdade, eles vão passar por cima dela, e eles vão então anular a verdade, transformando a verdade em mentira, fazendo com que agora a criatura seja adorada no lugar do Criador. E Paulo diz, vocês conhecem, vocês são religiosos, mas vocês transformaram a verdade de Deus em mentira. Pois eu vou começar a falar para vocês agora do Deus que vocês não conhecem. E que vocês adoram esse Deus. Veja, o conhecimento, ele está pautado não só para a relação com os atenienses, mas com a relação com os próprios samaritanos. Jesus disse para a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos.
Veja, isso é possível tanto no aspecto estrito, associado ao período da antiga aliança, como os samaritanos, como aqueles que estão distantes. Eles adoram o que eles não conhecem. E adorar a Deus sem conhecimento leva à idolatria. Porque ninguém conhece a Deus, conhece o Pai, se não for pelo Filho. E não há possibilidade de conhecimento de Deus fora de Cristo. Foi o que nós lemos hoje em João 14, exatamente na leitura da manhã. Não se pode conhecer o Pai se não for pelo Filho. Ainda no texto sagrado, por favor, Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele é esse Senhor. Ele diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Veja, alguns pontos importantes. Quem é Deus? Aquele que fez o mundo e tudo o que nele existe. Segundo, quem é Deus? Ele é o Senhor de toda a terra. Terceiro, quem é Deus? Ele não é servido por mãos humanas, de modo algum. Quem é Deus? Paulo vai dizer: aquele que fez o homem e toda a raça humana. Veja, na linguagem de Paulo, quando ele se dirige, veja, o que está na mente de Paulo, sem citar a Bíblia, é exatamente a estrutura da criação. É a lógica de Paulo na pregação. Ele parte do ponto de contato. Ora, irmãos, ele não vai partir dizendo, eu vou citar aqui Isaías 53, que fala do nascimento. Por que ele não poderia fazer isso? Por que ele não poderia fazer isso? Porque, primeiro, eles não conhecem o texto. Mesmo tendo ido às sinagogas e pregado aos judeus, os atenienses não tinham conhecimento dessas coisas. Daí, Paulo vai falar acerca da criação para trazê-los para Cristo diretamente. Ele é o Criador de toda a terra. E por que ele começa com a criação? Porque ele está condenando a idolatria, dizendo: vocês fizeram o Deus que vocês creem. O Deus que eu estou falando fez vocês. Segundo, o Deus que vocês estão se submetendo a ele, ou a ele especificamente, ele foi feito por mãos humanas e habita nesse lugar. O Deus que nos fez não habita em santuário feito por mãos humanas. O Deus que vocês adoram é criatura. E o Deus que eu estou anunciando é o Criador. O Senhor de toda a terra. Que Deus se compara ao nosso Deus? Que religião se compara à religião bíblica fundamentada na Escritura Sagrada? A superioridade dessa verdade em relação às outras, ela é inequívoca. Os homens podem se levantar contra ela, mas é somente para poder satisfazer os seus desejos e andar segundo o seu coração. E Deus vai julgá-los de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Independentemente deles crerem ou não, Deus há de julgá-los. Mas aqui, Paulo está dizendo, o Deus que eu anuncio a vocês é o Deus que criou todas as coisas. Interessante que essa expressão, feito por mãos humanas, não é?
é uma expressão explicitamente idólatra. Veja que essa é uma expressão usada no Antigo Testamento para falar acerca dos deuses feitos por mãos humanas. É isso que Isaías vai falar, Jeremias vai falar, toda essa linguagem é usada na escritura do Antigo Testamento. Até mesmo aquilo que Deus ordenou e que tinha tempo de validade e que já não tem mais utilidade, quando utilizado, vira idolatria. Perceba a diferença entre a circuncisão e a circuncisão feita no Antigo Testamento e a feita por Cristo. Ele diz: vocês não foram circuncidados por mãos humanas, mas pelo Espírito. Veja, a circuncisão do coração. Vocês não são circuncidados por mãos humanas. Veja, quando a tua força e a tua dependência está naquilo que é feito pela mão do homem, quando a tua segurança está nisso, isso é idolatria. E aqui encontra um pecado. O Senhor diz: passou, já não funciona mais assim. Isso teve um período até a chegada de Cristo, feito por mãos humanas. Até mesmo o santuário que foi ordenado por Deus a Salomão construir, no dia em que ele foi consagrado ao Senhor, na oração de Salomão, ele diz: Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele sabia disso. Isso é declaração bíblica. Aquilo apontava apenas para a gloriosa verdade do Deus que há de restaurar a terra, o lugar onde ele habita, os céus e a terra. Mas jamais ele habita num lugar específico. Que loucura você construir um santuário para que as pessoas venham convergir para esse lugar, para buscar bênção naquele lugar. Que loucura é essa? As pessoas não vêm para esse lugar em busca da bênção desse lugar. Nós nos encontramos aqui para adorar a Deus, não esse lugar. Nós poderíamos adorar a Deus debaixo de uma árvore, botando as cadeiras e abrindo a Bíblia. Poderíamos fazer isso em qualquer canto. Nós poderíamos fazer isso em praça pública. Procuramos fazer um lugar um pouco mais confortável, com cadeira mais confortável, que o pastor prega em torno de 1 hora, uma cadeira dura, ninguém suportaria. Somente por essa razão. Não porque é um lugar mais santo que os outros. Essa distinção que Paulo estava dizendo. O Deus que eu estou anunciando não habita em templo feito por mãos humanas. A outra, ele não é servido por mãos humanas. Veja, o lugar que ele habita não foi feito por mãos humanas e ele não é servido por mãos humanas. Você imagina que coisa? Veja, os deuses, eles trazem as suas libações, eles trazem as suas oferendas, eles trazem os seus bens, e como se Deus fosse servido por aquilo, tivesse necessidade daquilo. Não, nosso Deus não é assim. Paulo está citando o quê? Salmo 50, por favor. Veja que a citação de Paulo parece clara nesse texto. Salmo 50. E veja que ele está se referindo aqui ao antigo povo do Antigo Testamento, especificamente a Israel. Verso 1 em diante diz assim: fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Veja, o Deus que cria e chama o céu e a terra. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias
aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ação de graça, e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Veja, eu sou Deus que preciso de alimento. Vocês vêm me servir com aquilo que é meu? Quem são vocês para trazerem a mim aquilo que eu dei a vocês? Eu não necessito dessas coisas. O que eu quero é um coração cheio de ações de graça. O que eu quero são homens submetidos a mim, que amem a minha lei e a minha vontade. É isso que eu quero. Então Paulo olha para de Atenas e diz: Deus não é servido por mãos humanas. Acaso Deus tem fome? E se ele tivesse fome, ele diria a vocês: são vocês que vão suprir a necessidade dele. Até mesmo a redenção em Cristo. Jesus disse: eu não vim ser servido, eu vim servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Eu não vim ser servido. Paulo, de modo impressionante, estabelece aqui o princípio de que aquele Deus que eles não conhecem, que eles estão adorando, na realidade, eles estão conhecendo a partir da mensagem o Deus verdadeiro. Na segunda parte do texto ele diz, né? Pois ele é quem fez ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Veja, ele é quem determina o lugar que o homem vai habitar. Não é o homem que determina o lugar onde Deus vai habitar. É ele quem supre a necessidade do homem, não é o homem que supre as suas necessidades, porque Deus de nada necessita. Os deuses que vocês adoram são servidos por suas mãos. O Deus verdadeiro não é servido por mãos humanas. Isso muda tanta coisa, até de modo direto, uma aplicação direta, não é? Até mesmo quando nós pensamos naquilo, na generosidade do coração e contribuir na igreja, Paulo escrevendo aos Romanos disse, né, falando, né, em vários aspectos, mas pode ser aplicado a isso também. Quem primeiro deu a ele, para depois receber. Olha, quando eles estavam trazendo as suas ofertas para a construção do santuário, Davi, no segundo livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 29, verso 10 em diante, desculpa, primeiro livro de Crônicas, 29, verso 10 em diante, Davi, na sua oração, diz assim: quem sou eu e o meu povo para que te dessemos voluntariamente alguma coisa? O que te damos, Senhor, foi o que já recebemos das tuas mãos. O que te damos é o que recebemos das tuas mãos. Até mesmo na construção do santuário, o que foi entregue foi o que foi recebido pelos homens da parte de Deus. E Paulo vai exatamente dizer isso. Veja, no verso 27 ele diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele está citando um poeta daqueles filósofos, dizendo: porque somos geração de Deus. No meio de vocês existe o pensamento que nós somos geração dele. Logo,
Ele não é nossa geração. Nós somos gerados, nós descendemos, nós viemos dele. Ele criou um homem, e desse homem toda a raça humana, todos procedem dele, foram criados por ele, foram feitos por ele. Tudo que existe foi criado por ele. Consequentemente, vocês não podem adorá-lo segundo a maneira que vocês desejam. O ponto de contato do apóstolo Paulo diante da realidade em Atenas é mostrar àqueles homens a religiosidade do seu pensamento filosófico. Segundo, mostrar a eles que aquilo que eles acreditavam acerca do Deus que eles serviam era o oposto daquele Deus que eles não conheciam. O Deus que eles não conheciam era o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, e não só do mundo, mas do homem. Todos foram criados por ele. Agora, quando ele chega a dizer isso, perceba, irmãos, que na expressão do apóstolo Paulo, não é? Ele, na sequência do texto, ele diz assim, no verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Aqui ele está batendo diretamente no pensamento deles. Ora, ele está dizendo, ele criou, ele sustenta e ele vai julgar os homens segundo o seu padrão. Ele julgará as nações. E de quê? E o que eles estavam fazendo? Volte um versículo comigo, por favor. Né? Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. A lógica de Paulo termina na idolatria. Porque, veja, se Deus criou todas as coisas, toda a criação, o homem, a natureza, e ele é senhor de toda a terra, como ele diz. Consequentemente, nada nessa terra pode ser dito, esse objeto é Deus. Porque ele é o criador de todas as coisas, logo, as coisas que existem não podem ser confundidas com Deus. Já no texto da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Diferentemente de todo o relato da criação que você encontra nesse período, no período babilônico, em que as coisas criadas são confundidas e são deuses. Daí adorar a Deus por meio ou através ou sendo o objeto criado. Para os povos antigos, a lua era um Deus, o sol era Deus, o animal era um Deus. Para a revelação bíblica, Deus é distante da criação, no sentido que ele criou e todas as coisas foram criadas por ele. Por isso, nada pode ser comparado a ele. Daí ele diz, você não pode fazer Deus. Pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Porque tudo isso foi feito por ele. E tudo isso é governado por ele. E aí ele diz, isso é feito pela arte e pela imaginação. Por que a imaginação entra aqui, irmãos? Porque o conhecimento dado apenas pela criação não é capaz de dizer quem é o Deus verdadeiro. E eu vou fazer o quê? Eu vou imaginar como é Deus. Aí eu faço um Deus segundo a minha imaginação. Uns fazem bezerro de ouro, outros adoram a vaca,
outros adoram o sol, outros adoram a lua, outros se curvam diante de santos, esperando neles misericórdia. Mas todos fizeram do Criador criatura. Todos estão debaixo de juízo diante de Deus. Fizeram Deus segundo a sua imaginação. E Paulo vai dizer: o Deus que nós adoramos é o Deus que se deu a conhecer. A revelação dele se deu também por meio da criação. Mas não é suficiente. Daí ele chega e diz: o Deus que criou vai voltar para julgar. E vai julgar todos os homens. Ele diz, verso 30, levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E que coisa interessante, irmãos. Jesus Cristo disse lá em Lucas, no capítulo 24, e Paulo já confirmou isso nos seus sermões, Pedro fez isso no sermão que ele pregou, que o Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos, falam acerca de Cristo. E falam o que acerca de Cristo? Que ele iria sofrer e ressuscitar ao terceiro dia. Está lá em Lucas 24, verso 44 em diante. Que ele ia sofrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Paulo está explicando, veja, que na doutrina da criação, estabelece quem é Deus. E a restauração de toda a criação se dará por meio da ressurreição de Cristo. Veja, ele está falando, ele está pregando aqui a criação do mundo, a entrada do pecado e a ressurreição, que é exatamente a plena restauração de todas as coisas, por meio do Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo vai e diz adiante: arrependam-se, e essa ordem é dada a toda a terra. Ora, veja que o arrependimento pula, e ele não é precedido pelo anúncio da morte e ressurreição de Cristo. Por que isso? Por que isso? Aí ele vai dizer, a base é o verso 31. Porquanto, veja, o fundamento do que ele diz no verso 30 está no verso 31. Porquanto, esse conectivo dá a base do que ele diz no verso 30. Estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Por meio do Evangelho. O que ele está anunciando aqui, irmãos, você acha que o que Jonas fez lá em Nínive não foi a pregação do Evangelho? Deus vai destruir, vocês estão debaixo de juízo, e Deus vai destruir essa nação? Foi. O que eles fizeram? Se arrependeram dos seus pecados. Paulo está anunciando às nações: Deus vai julgar, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Arrependam-se dos seus pecados. E com que base eles podem se arrepender? Por meio do Evangelho. Mas por que só a ressurreição? Por que não a morte? Me parece que não há necessidade de confundir, de separar as coisas. Ressuscita aquele que morreu. Esse é o princípio lógico, não é? Mas por que a ressurreição e não a morte? Porque ele está falando de Cristo como um juiz que vem para julgar as nações. Aqueles que vivem na idolatria. E o que fazer? Agora, irmãos, percebam,
Se ele não está pregando o evangelho, o que é que o Lucas descreve no verso 33, né? E 34 do mesmo capítulo? A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Creram em quê, irmãos? No evangelho. O que Paulo estava pregando? Jesus e a ressurreição. Onde o mundo vai ser restaurado por meio da obra da redenção em Cristo Jesus. E ele julgará as nações. Se a nossa pregação, em qualquer campo da vida, filosófico, universitária, o que for, não apontar para o evangelho, nós participamos de um bom debate, mas nós não pregamos o evangelho de Cristo a esses homens. Nós não é para se vencer, simplesmente vencer argumento contra ateu, é conduzi-los a Cristo. Não é para vencer simplesmente argumento contra idólatra, é para conduzi-los a Cristo. E se Cristo não for pregado, nada fizemos, a não ser demonstrar capacidade de argumentação. O que é a vitória para o apóstolo Paulo? Parece que tem um veredito no verso 32 a 34. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Enquanto você falava da criação, tudo bem, mas quando você falou na redenção, nós não queremos ouvir falar sobre isso. Porque se há ressurreição dos mortos, nós vamos ser julgados. E se nós vamos ser julgados, nós não podemos viver a vida que nós queremos viver, desfrutando dos prazeres desse mundo, como os filósofos diziam. Então não queremos saber dessas coisas. Nós queremos viver a vida como nós entendemos. Isso é se colocar contra Deus. Você vê exatamente a idolatria aqui, manifestando. Eu não largo o meu ídolo, porque se eu largar o meu ídolo, eu não vou mais satisfazer a minha vontade. Porque o que meu ídolo faz é fazer a minha vontade. E Deus está dizendo, arrependam-se dos seus pecados. Ele clama, ele chama os homens em todo canto ao arrependimento. O tempo da ignorância que ele fala, é interessante que Paulo usa uma expressão, não é? Porque ele não leva em conta o tempo da ignorância. Não significa dizer que o homem que está vivendo na prática da idolatria não é problema para Deus. Não. Ele está apenas comparando o tempo. Agora que vocês sabem a verdade, o seu passado vai ser perdoado. Deus não leva em conta. A sua vida vai ser daqui em diante. Arrependa-se do seu pecado. Da mesma forma, quando eles escutam falar nisso, alguns escarnecem. Mas outros, diz o texto, né? Paulo se retira do meio deles. E houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram nele. Não em Paulo, mas no Evangelho. Alguns creram. Porque é assim a pregação da palavra. Nem todos crerão no Evangelho. Mas os eleitos de Deus crerão no Evangelho. A questão não é vencer debate, é proclamar o Evangelho para a salvação do pecador e a glória do Senhor ser restituída por meio da mensagem. O Deus que eu anuncio
é criador de todas as coisas. O Deus que vocês servem foi criado por vocês. É ouro e prata e pedras preciosas. O meu Deus é Senhor de toda a terra. O Deus que vocês servem satisfaz a sua carne. O Deus que eu sirvo diz: arrependa-te dos seus pecados. Abandone os seus pecados. Fuja dos seus pecados. Busque redenção. O Deus que eu estou anunciando afirma: abandone a vida que você está vivendo. Não busque o prazer da carne, mas em agradar ao Senhor. O Deus que vocês servem está satisfeito com vocês. O Deus que eu estou pregando há de julgar o mundo e as nações. E ele julgará com equidade e retidão. Por isso, nós precisamos crer no Evangelho. O que é que acontece? Alguns não creem. Outros creem no Evangelho. Porque Deus veio para os seus. E os seus ouvirão e crerão no Senhor. Final, o verso 34 apenas diz assim: entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Lucas não põe apenas aqui uma informação geral. Ele cita nomes de pessoas. Esses creram no Evangelho. Esses creram no Evangelho. As ovelhas do Senhor, elas são conhecidas e elas ouvirão ao Senhor. E aí, você precisa entender que se você não se arrepender dos seus pecados, não confessar os seus pecados ao Senhor, você está perdido. Você precisa, como Paulo disse, você precisa abandonar o seu pecado. Porque Cristo vai julgar. E vem para julgar o mundo com retidão. E se você não for encontrado nele, você vai ser condenado por toda a eternidade. E nesse dia, não haverá mais tempo de ignorância. É interessante notar isso. Interessante que Jesus chegou a dizer isso no Evangelho. Comparando as regiões que não ouviram falar do Evangelho, como Sodoma e Gomorra. Ele diz que em Tiro e Sidom se ouviu pregar, naquela região se ouviu pregar o Evangelho, mas em Sodoma e Gomorra não. Ele disse, ora, lá nesses lugares onde morreram na ignorância, eles vão ser condenados, mas muito mais aqueles que têm a oportunidade de ouvir a verdade e o Evangelho e permanecem na idolatria. Muito mais aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e permanecem na idolatria. Que você seja encontrado no grupo daqueles que Lucas cita. Aqueles que creram. Não naqueles que saíram zombando da glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor bendito, aplica a tua palavra ao nosso coração nessa noite, trazendo salvação e arrependimento ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.